Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês, trazendo uma palavra do Evangelho, trazendo mais um tema para a nossa reflexão, né? E que todos nós possamos ter algum benefício do conteúdo abordado nessa noite. Eu gostaria primeiramente de convidar a Deus e a Jesus que se façam presente entre nós, que abençoe esse trabalho e abençoe cada um de vocês aí em suas casas, que estejam presentes conosco, porque estamos reunidos em pensamento e Ele mesmo disse, quando estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria entre nós, né? Então que Jesus se faça presente entre nós. O tema escolhido para a noite de hoje é um tema, na verdade, uma ferramenta muito útil, eficiente, eficaz para todos nós. Nós vamos falar sobre a prece e a oração, né? Prece, oração, cada um chama de uma maneira, né? Cada um chama da maneira que se sente melhor, mas é a mesma coisa. Então essa é uma ferramenta muito importante, pois ela nos liga ao nosso Criador, que é Deus, certo? Então não sei se vocês já viram, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, nós temos diversas preces, diversos modelos, para diversos assuntos diferentes. Eu peço a vocês que no momento oportuno, quando tiverem um tempinho, deem uma olhada. Tem lá a prece para a hora de dormir, prevendo a hora da morte, ação de graças por haver escapado de um perigo, prece por alguém que esteja em aflição, ação de graças por um benefício concedido, pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Enfim, são inúmeras as preces, né? E elas estão escritas, esse Kardec colocou aqui, é porque ela é da mesma importância de todos os outros assuntos que aqui foram abordados, né? Então vale a pena a leitura. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como é a prece, tentar analisar como estamos fazendo nossas preces, como estamos nos relacionando com Deus na hora da nossa prece e durante toda a nossa vida, certo? E esse é o objetivo desse tema. Então vamos lá. A oração em si, ela tem um pré-requisito. E esse pré-requisito é a fé. Nós precisamos entender o que é fé, né? Porque a maioria das pessoas, quando a gente fala assim, o que é fé para você? As pessoas falam, fé é acreditar. Será mesmo que é acreditar? Porque vejam só, você precisa acreditar na lei da gravidade para ela existir? Por exemplo, eu posso dizer, eu não acredito na lei da gravidade, mas se eu subir numa escada e pular de cima da escada, a lei da gravidade vai funcionar ou não vai? Vai funcionar. Então será que fé realmente é acreditar? Então, se falando de oração, um pré-requisito da oração é a fé, nós precisamos entendê-la para fazer uma boa oração. Então a fé não é acreditar. Se você for lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá você vai encontrar a fé humana e a fé divina, as suas diferenças, e lá está escrito assim, no item 12, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Sentimento é muito diferente de acreditar. Fé não é acreditar. Fé é sentir. Fé é sentimento. Certo? E esse sentimento interior, que as coisas precisam fazer sentido para nós, isso é nossa fé. Então, a gente, quando pensa na fé humana é aquela que depende das nossas ações, para as nossas realizações humanas. A gente bola um roteiro, aquilo precisa fazer sentido, aquilo tem que ter um cronograma para que sejamos bem-sucedidos naquilo que nos propomos. Da mesma maneira, a fé divina, mas nós precisamos ter uma organização, uma racionalidade. Então esse sentimento interior de precisar fazer sentido é a nossa fé. Para a gente entender melhor, eu vou contar uma historinha para vocês que é fácil de entender e que aconteceu comigo,
né? Então eu posso dar uma boa riqueza de detalhes para vocês, porque foi o que aconteceu comigo. As pessoas que frequentam a nossa casa já conhecem essa história, porque eu já comentei com elas e já falei em palestra aqui. Mas como um grande número de pessoas que não frequentam a nossa casa vem assistindo às nossas palestras, vale a pena o reprise dessa história. Eu vinha vivendo um dilema com as minhas orações, porque eu fazia uma oração agradecendo a Deus e eu não me sentia grato. Eu comecei a reflexionar sobre isso. Mas espera lá, você está agradecendo com palavras, em toda oração você agradece Deus. E é verdade. Mas eu reconheço o sentimento de gratidão, pois eu já me senti grato várias vezes por inúmeras coisas. E quando eu fazia a oração a Deus, agradecendo pela vida, pelos meus filhos, pela saúde, eu não me sentia grato. E isso começou a me incomodar. Eu preciso reflexionar, eu preciso refletir sobre isso para me entender o que está acontecendo comigo, que os meus sentimentos divergem das minhas palavras. E eles precisam estar unidos, certo? E aí, comecei a pensar sobre isso e comecei a orar a Deus que me iluminasse com esclarecimento e que me trouxesse, a maneira de que eu poderia melhorar nessa situação. E aí, no meu caso era com a gratidão, Vocês devem avaliar o caso de cada um de vocês, que não necessariamente precisa ser o mesmo sentido que o meu. Certo dia, acordo eu de manhã, vou ao banheiro, escovo os dentes, tudo me preparando para sair para o trabalho e começo a sentir dores terríveis de uma cólica renal. E eu já sei que é uma cólica renal, porque eu já tive várias vezes e não tem como confundir, porque é muito dolorido e só quem já passou por isso sabe o quanto dói. E aí já bate aquele desespero, a dor é insuportável. Eu pedi para minha esposa que me levasse até o hospital e chegando no hospital tomei um medicamento para dor, mas como eu já passei diversas vezes por esse acontecimento, já tenho um médico urologista que me acompanha, imediatamente saí do hospital aqui de Prudentópolis, liguei para ele e ele pediu que eu me encaminhasse até o hospital em Ponta Grossa, porque infelizmente eu ainda sou um péssimo eliminador de cálculo renal e às vezes acaba parando ali e eu preciso fazer cirurgia. Mas enfim, chegando no hospital em Ponta Grossa, eu nem me passou pela cabeça em fazer oração nenhuma. A dor era insuportável e aquela dor foi aumentando e aí estava uma correria no hospital, os enfermeiros não vinham me atender, me colocaram lá no quarto e eu estava aguardando o exame e aguardando o medicamento. E não vinha o rapaz para me levar para fazer o exame, uma tomografia, e o medicamento também não vinha. E o medicamento que eu havia tomado de manhã, aqui, já havia acabado o efeito, eu estava com uma dor insuportável. Aí, antes do medicamento para dor, chegou a hora de eu fazer o exame. E eu fui andando por aquele hospital com uma dor inexplicável. E quando eu sentei no banco um pouquinho antes do exame, para fazer o exame, um pouquinho antes, naquela hora eu não tinha mais quem recorrer, eu não tinha mais o que fazer naquele momento, e naquele momento eu me lembrei de elevar meu pensamento a Deus e pedir. Pedi para que Deus me ajudasse, para que Deus, de alguma maneira, acalmasse aquela dor, aliviasse o meu desespero, que estava tamanho igual a dor que eu estava sentindo, que Deus me ajudasse. Me coloquei realmente, como dizem assim, de joelhos em espírito, diante de Deus, diante do Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, e ali eu pedi com fé e sentimento. Não só com palavras. Ali, as minhas palavras estavam exatamente iguais àquilo que eu estava sentindo. E, por coincidência, se é que elas existem, segundos depois, minutos depois, a pedra caiu na minha bexiga. Quando eu fiz a tomografia, a pedra já estava na minha bexiga, a dor cessou totalmente naquele momento, e na mesma hora eu recebi como se fosse um feedback do meu mentor espiritual,
dizendo assim: você queria entender sentimento e palavras numa oração? É exatamente isso que você viveu. Só faltou ele dizer assim: infelizmente, nós tivemos que levar você a um padrão de dor tão grande para que você possa entender, como quem diz assim: eu acho que você é muito cabeça dura e com menos você não entenderia. Me desculpe, mas foi preciso. Certo? Conseguem entender com essa historinha a relação fé, palavras e sentimento? Conseguem entender que sentir é diferente de acreditar? Eu nunca duvidei da existência de Deus, mas nem por isso o meu sentimento estava em sintonia com aquilo que eu estava dizendo. E essa é a diferença de acreditar e de sentir. E a oração de vocês, como está? Ela está em concordância? Tudo aquilo que vocês falam, pedem, agradecem com aquilo que vocês sentem? Ou ela é uma oração mecânica, a como grande parte da população está acostumada a fazer? Que muitas vezes a gente nem pensa naquilo que a gente está falando, sequer traz para uma reflexão mais íntima as palavras, muitas vezes decoradas, que estamos proferindo a Deus. Então, gente, oração é relacionamento com Deus. Como nós estamos nos relacionando? Será que a gente não coloca Deus como um ser inatingível e que a gente fica procurando palavras difíceis, fica procurando momentos adequados para conversar com Ele, sendo que Ele sempre está conosco, faz parte da nossa família, faz parte de cada um de nós? Então, penso eu, nada contra quem reza de qualquer maneira que seja, mas penso eu que uma oração válida é aquela em que nós nos relacionamos com Deus como se Ele estivesse ao nosso lado, à nossa frente. Uma oração cheia de sentimentos e não de palavras vazias. Existe uma história muito interessante de Madre Teresa de Calcutá, que estava em visita na África, ajudando toda aquela população sofrida, e um repórter chegou para entrevistá-la e ela estava em oração. E aí o repórter esperou ela fazer as suas orações e quando terminou, o repórter logo perguntou para ela: o que você fala para Deus? E ela respondeu: nada, eu só escuto. E aí ele ficou mais intrigado ainda e perguntou para ela: mas o que Deus fala para você? Ela falou: nada, Ele só me escuta. E o que ela quis dizer com isso? Realmente que não são palavras, é relacionamento, é se relacionar com Deus, né? Então por isso que ela não dizia nada, ela sentia. E por isso que Deus também não dizia nada, Ele promovia ações, não através de palavras, né? Mas através desse relacionamento. Porque Deus, gente, a gente precisa entender que Deus é um amor supremo. Então, se você está se relacionando com Deus, naturalmente você vai se sentir amado naquele momento em que você se relaciona com Ele. Deus é uma esperança infinita. Naturalmente, que nos momentos que você se relaciona com Deus, você sente-se esperançoso, certo? Então a gente precisa avaliar tudo isso e começar a colocar numa avaliação as nossas orações e o nosso relacionamento com Deus. Será que nosso relacionamento com Deus não acontece algumas poucas vezes por semana, né? Onde a gente muitas vezes está pensando em outra coisa, mas se sente quase que obrigado, né? Quase que um ritual, fazer uma oração antes de sair de casa, mas uma oração com palavras vazias. Às vezes estamos orando a Deus e agradecendo, quando acontecia comigo, com um pensamento em outro lugar, não sentindo-me grato. E vocês? Como vocês estão orando? Parem para pensar a respeito disso. Façam essa reflexão. Vale muito a pena. Vale muito a pena porque a gente vai, sem dúvida nenhuma, melhorar o nosso relacionamento com Deus
e melhorar a nossa maneira de orar. Vai melhorar a nossa maneira de sentir a nossa oração. Então, quando formos orar, nós precisamos pensar nessas coisas. Precisamos mesmo. Eu gostaria que vocês buscassem na internet, é só digitar no Google lá, o texto Oração e Atenção, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu não vou ler aqui, para não me estender demais. Os vídeos da internet, para manter presa a atenção de vocês, precisam ser um pouco mais curtos e sucintos, né, do que a gente está acostumado a fazer aqui no centro, onde a gente tem a atenção da plateia, onde a gente pode falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, né? Vocês estão aqui sentados no Centro Espírita, não estão deitados na cama, como talvez vão assistir essa palestra, ou sentados no sofá. Então ele precisa ser um pouquinho mais curto, para que vocês mantenham a atenção, né? Mas isso não quer dizer que ele é menos profundo, porque tudo isso que foi dito agora, esse tema, oração, relacionamento com Deus, é de uma profundidade infinita. Então já tem um bom conteúdo para uma reflexão de cada um de vocês. Mas vale a leitura. Busquem lá no Google o tema Oração e Atenção, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E lá nós vamos entender, através desse texto, que Deus responde absolutamente a todas as nossas orações. Então, gente, Deus responde através das pessoas e dos acontecimentos. Deus não fala, Deus não tem boca, Deus é infinito. Então essas respostas vêm através daquele seu amigo que de repente traz a palavra que você necessita, de uma mensagem que chega através do WhatsApp, de um acontecimento na sua vida, assim como foi a minha crise renal. Eu tenho certeza absoluta que aquilo foi uma resposta à minha solicitação em oração. Infelizmente, precisou ter a intensidade que teve para mim poder entender, mas é o que foi necessário, e eu tive a certeza absoluta, assim que passou a crise, de que aquilo era uma resposta à minha oração. Então, por isso, ore e preste atenção, porque Deus vai ouvir as suas preces, Deus vai escutar a sua oração e vai responder, seja com a resposta sim para você ou não para você. Porque eu imagino que Deus olha para a gente, muitas vezes, como a gente olha para os nossos filhos, claro que com uma perfeição infinitamente maior, Mas é como se nosso filho perguntasse para a gente assim: posso almoçar chocolate todo dia? O que a gente vai dizer? Não, meu filho. Não vai fazer bem para você, mas ele vai achar que aquilo é um mal. Mas a gente, que está um pouquinho mais adiante, sabe que não é um mal. E a gente diz não por amor. Então, todas as preces são ouvidas, todas as orações são escutadas. E quando a resposta é não, é porque Deus ama a todos nós indistintamente. Então, não adianta fazer bem só para você. Precisa fazer bem para o coletivo, para você e para todos aqueles que estão à sua volta. Então, como eu disse, esse tema é muito profundo, já dá uma reflexão. Vamos partindo para o final, para que a gente possa fazer a nossa irradiação. Então, vamos avaliar o nosso relacionamento com Deus, para a gente poder melhorá-lo, certo? E vamos também olhar para as nossas preces e orações, para saber se são nossos sentimentos que falam por elas, ou se são palavras vazias. E tenho uma certeza: sempre somos ouvidos, certo? Vamos agora então nos preparar para fazer as nossas irradiações, que é o momento onde nós pedimos por aqueles que mais precisam, para as crianças da Casa Lar, para os velhinhos do asilo, para os presidiários, aqueles que se encontram em depressão, numa cama de hospital, para aqueles que estão nas cadeias, cometendo crimes, para aqueles que estão morando na rua, enfim, Senhor, para todos aqueles que precisam do Teu abraço, do Teu carinho, da Tua compreensão, nós rogamos por eles nesse momento. Não vamos esquecer também da nossa família, dos nossos familiares, das pessoas que estão em casa conosco, das pessoas que nos são caras, nossos amigos, que todos possam ser abençoados e abraçados por Deus
nosso Pai, e pelo Mestre Jesus. Vamos aproveitar esses fluidos benditos, essa elevação de pensamento a que nos encontramos e pedir que a nossa água seja fluidificada, que ela seja transformada no remédio que cura o nosso corpo e também o nosso espírito. Estamos chegando no final de mais um Evangelho, mas antes de encerrar, devemos agradecer a Deus, Pai de todos nós, por essa oportunidade, por estarmos aqui vivos, podendo falar sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Agradecer a Ele, que é o nosso Mestre, o Mestre Jesus. Agradecer a cada um de vocês que teve a paciência de chegar até aqui e assistir esse vídeo e trazer essa reflexão para o íntimo de cada um de vocês. Então é grato que nós encerramos esse Evangelho do Centro Espírita Luz e Paz. Obrigado. Boa noite.